Olá, queridos amigos, meu nome é Paulo Américo Vieira, eu sou o introdutor das fórmulas e ervas chinesas aqui no Brasil desde 1988 e hoje eu estou fazendo uma aula diferente, é uma aula que eu já tenho há muitos anos, né? Dei em muitos cursos meus de naturopatia, mas nunca tinha gravado, né? Então estou fazendo essa gravação hoje para a gente falar de uma coisa simples, mas de uma importância muito grande, a argila. Isso mesmo, nós vamos falar hoje de argila. Vamos começar então entendendo que o ser humano, né, ele provém desse planeta, da Terra, então o corpo humano possui quase todos os minerais da natureza em sua formação. Então todos esses minerais estão na natureza, no meio mineral que compõe, no caso, a argila, a terra, né? Contém fósforo, potássio, magnésio, cálcio, cloro, iodo, todas as substâncias necessárias para o processo formativo da vida. Mas essa técnica, que a gente pode chamar cura pela terra ou geoterapia, né? Gel simbolizando uma energia um pouco mais extensa, mas o uso da argila, né? E tem um ditado aqui do chefe índio de Seattle lá que ele falava que tudo quanto fere a terra, fere também os filhos da terra, que logicamente somos nós, né? Então, como ciência do uso da terra, a geoterapia é sem dúvida uma das mais antigas técnicas terapêuticas da medicina natural. Está presente nos mais antigos tratados de cura popular e constitui uma técnica bastante difundida entre médicos e terapeutas, curandeiros e vai por aí afora. Hipócrates, o pai da medicina, também mencionava o uso da argila em vários dos seus tratamentos, bem como Avicena, Averroes, Galeno, Plínio, Aristóteles. Todos eles tinham uma admiração muito grande pelo uso da argila, e ela era usada nas termas, né, que eram muito famosas naquela época da Grécia e Roma. Tinham as termas que também usavam a argila como terapêutica. O alemão Adolf Just, considerado o pai da geoterapia, também difundiu os resultados de muitos anos dedicados ao estudo da terra, né? Ele observou que os seus pacientes aceleravam a recuperação de saúde quando dormiam sobre a terra nua ou na grama, né? O homem e a terra. A terra é a matriz e a fonte de todos os minerais, de todos os metais, né? Então, nada mais natural então que utilizar a terra como remédio, né? E frequentemente a gente vê isso, por exemplo, em filmes e documentários, animais, né, domésticos ou animais selvagens que procuram justamente se deitar na grama tal para melhorar de repente de algum problema que ele tem de saúde, né? Eu achei muito interessante esses dias, eu estava assistindo aquele filme O Regresso, né? Com aquele artista famoso lá, agora me falha o nome, que ele fez o Titanic, né? Onde ele é atacado por um urso e destressado pelo urso, né? Ficou muito ferido. E ele, numa dessas cenas, eu vejo ele entrar numa cova que o cara tinha cavado para ele ser enterrado. No fim ele acabou conseguindo matar o cara. E ele deitou com todo aquele machucado que ele tinha nas costas nessa cova com terra, né? E ficou ali durante um período. Lógico que isso é um filme, não deve ter tido nenhum tipo de intenção de dizer que a terra ali estava fazendo uma cura, mas eu achei que inconscientemente aquela cena mostra o quão importante foi a terra, o contato com a terra, para que ele melhorasse e se curasse, né? Então, a terra ela tem essa característica também na medicina chinesa, que é chamada de Kun, é o receptivo, não? São 6 linhas do trigramas aberto, que tem um atributo de devoção, de ser maleável, de ser receptível à energia Yin. Pela medicina chinesa, a terra é um elemento Yin. A terra cura a maioria das doenças? Não, ela não cura tudo. Antes é necessário chegar-se à causa da doença, eliminando a raiz do problema. A medicina chinesa ela vai na causa, né? Então é importante também que a gente, se quisesse curar, melhorar a alimentação desequilibrada, o excesso de todo tipo de álcool, fumo, vida sedentária, né? Que estão intimamente ligadas à qualidade de vida. Agora, por que a
a argila, quando eu falar terra, vocês entendam a argila, tá? Por que que a argila então tem o poder de curar? Antes de mais nada, porque toda a argila ela tem três componentes fundamentais, né? O quartzo, o feldespato e a mica, em diferentes quantidades dependendo do terreno onde ela está. Principalmente também componentes químicos, né? Como a sílica, importantíssima para o nosso organismo. O alumínio, ferro, cálcio, potássio, magnésio e titânio e centenas de outros compostos, né? Então essa composição química também varia de local para local, né? Uma outra energia importante da argila é a energia telúrica, e que na verdade a argila não contém apenas um tipo de energia, mas três energias condensadas, né? Tá? Como se sabe, os raios solares impregnam as camadas superficiais do solo com energia calórica, né? Através dos cristais de quartzo contidos na argila, ele se irradia e energiza essa terra, né? E essa energia é capaz de beneficiar o ser humano. Outro tipo de energia é a energia telúrica magnética, que é o próprio campo magnético que age impregnando essa terra, né? E por fim a própria energia, né, da região, do tipo de solo que é utilizado, né? Eu estava lendo até um dia desse uma reportagem muito interessante de um cientista que mandou ir buscar uma terra num país muito distante, que agora eu não lembro o nome, porque nessa terra existia um tipo de bactéria que só dava lá nessa terra, né? Então vejam que interessante, né? E hoje a gente também tem conhecimento de algumas terras vulcânicas, né, que são usados terapeuticamente também, dada a sua energia de capacidade de quelar, por exemplo, metais pesados, né, o caso da zeolita, né, que também é um tipo de terra, argila de origem vulcânica, né, que já foi processada, é resultado da combustão do magma naquele momento que o vulcão expele aquele magma para fora, né? Então, essa a analogia por exemplo, das águas minerais, né? A gente sabe, por exemplo, que tem águas minerais com determinadas qualidades no mundo todo, né? Umas diferentes da outra, algumas com mais enxofre, mais magnésio, com mais alcalinidade. Então, a argila também tem essa característica. Então, como é que a argila cura, né? Todo mundo deve estar perguntando, tá, mas como é que ela funciona? Primeiro, ela entra em contato com o corpo doente, né? Ela vai produzir alterações que promovem a cura. Ela promove uma reação de cura, né? Então, primeiro é a troca de energia da área afetada. A argila tem essa grande capacidade, né? Quando eu coloco ela sobre um órgão doente, a parte doente, ela libera a energia radiante, a energia mineral, a energia fria, né, a energia da terra yin, e ela absorve a energia mórbida que está no organismo, né? Tá? Então ela faz essa troca, né? Essa homeostase, né? Ela também promove o equilíbrio térmico, né? Ela graças ao efeito dissipador de calor, né, produzido pela argila, ela tira o excesso de calor. É um efeito bem conhecido, inclusive, na hidroterapia. Ela tem também uma ação vitalizante, né? Ela fornece uma carga energética ao organismo, tá? Mesmo quando ingerida em pequena quantidade ou aplicada externamente. Tem uma ação antirradioativa. Então a capacidade da terra antirradioativa já é conhecida de muito tempo, né? Porque ela absorve a radiação de objetos que estão contaminados por radioatividade. E eu chamo a atenção para vocês para verem isso. Ó. A tartaruga, ela escolhe justamente a terra para depositar os seus ovos, para que ali naquele mistério, no interior da terra, né, naquela parte mais mais obscura, a tartaruga é um animal de característica yin, os seus ovos possam se beneficiar com essa energia, assimilar a energia ali no fundo da terra. Então é uma imagem muito sugestiva e muito interessante essa da tartaruga com os ovos.
Aqui os efeitos medicinais, né, da argila, nós podemos ver, por exemplo, os porcos, principalmente criados com lavagem, eles têm um problema de aquecimento gastrointestinal muito grande, né? Não são como os porcos hoje que são criados em cativeiro, com ração e controlado, né? Então ele tem necessidade de ficar na lama, porque é nessa lama, nessa argila com água, que ele refresca o seu calor interior e com isso ele não adoece. E uso interno, a argila pode ser usada numa dezena de situações. Eu tomei argila alguns anos atrás, um copo de água com uma colherzinha rasa de chá de argila, e eu senti um calor, uma energia assim muito gostosa com o uso da argila. Ele pode ser usado para colite, parasitas, para fazer o detox, né? Agora está muito em moda o caso da zeolita, como eu falei para vocês, que ajuda a fazer aquela ação de metais pesados no nosso organismo via intestino. O uso externo também é muito famoso, né? Como anti-inflamatório, antisséptico, absorvente, antirreumate, anti-infeccioso, né? Como analgésico, antitraumático, antitumoral, né? Ele tem várias aplicações hoje, principalmente na área de estética, né? Muito usado hoje na área de estética. Aqui eu coloquei uma foto, inclusive até de uma revista antiga, né? Eu não achei nada assim muito interessante. Eu também não tinha fotos, as fotos que a gente tinha da época que eu cliniquei durante mais de 30 anos. A gente não tinha o hábito de tirar foto de paciente para criar caso clínico, né? Então eu não tinha nem nenhum paciente. Então eu escaneei dessa revista mostrando a aplicação nos pés, né? Porque o homem perdeu essa capacidade de pisar o solo descalço, de estar descalço pisando na terra. Hoje é tudo sapato, tênis, é madeira, é carpete, tudo isso impede que ele faça esse contato, essa troca de energia com a terra, né? E os índios, por exemplo, são muito inteligentes. Eles usam, por exemplo, quando tem picada de cobra, vespa ou qualquer coisa assim, eles pegam um pouco de argila, mistura com um pouco de carvão, né, de cinza de carvão, tá? Daquele carvão, misturam, molham e aplicam sobre o ferimento. Isso ajuda a tirar um pouco daquela toxicidade, inchaço e dor, tá? Até que ele procure um tratamento talvez mais efetivo ou mais atuante que ele necessite, né? Aqui o uso específicos da argila, né? Ele pode ser usado em compressas frias, de várias maneiras, né? Vou contar até um caso aqui para vocês, dois casos interessantes. Um é de um paciente que eu tratei uma vez com uma escara de decúbito, né? Ele tinha uma tetraplegia e ele ficou muito tempo na cama e gerou uma escara de praticamente do tamanho de uma mão, assim, de profundidade, né? E aquilo era muito ruim para ele, né? E com 6 meses de aplicação de argila nós conseguimos cicatrizar aquele ferimento, né, fazendo com que tirasse todo aquele processo de necrose que ocorria, dando vivificação, né, maior naquela região, maior circulação, e com isso promovendo uma cicatrização melhor, né? Um outro caso também é da minha filha. Ela teve apendicite por um erro médico, ela acabou ficando com peritonite, né? E ela estava lá no hospital com dreno muito ruim, tomando antibiótico, remédios, tal, tudo mais, e eu fiquei com bastante receio. Tirei ela do hospital, assumi a responsabilidade, levei para casa e durante 20 dias eu fiz toda noite uma aplicação de argila, tá? No local onde tinha o dreno, certo? À noite, ficava a noite toda aquela argila e no dia seguinte eu tirava. No dia seguinte eu tinha de abrir as portas da casa todinha, janela, porque a argila ela saía um cheiro insuportável de fezes, tá? E até que foi fechando o ferimento, foi tirado o dreno e ela não teve mais necessidade, cicatrizou, né? Fechou e ela tem hoje uma excelente saúde. Então, aqui também um caso interessante de compressa, né, que circunda a área abdominal e as costas. Nós podemos usar em várias partes do corpo. Podemos usar na bexiga, nos rins, na região do fígado, usar ainda para aplicações para psoríase, eczema, ciática, né?
uma série de patologias podem ser tratadas. Você pode fazer a aplicação, pode durar alguns minutos, como é o caso da estética, onde você aplica uma camadinha muito fina na pele ou no rosto, no corpo da pessoa, ou até uma camada mais grossa, de até 1 centímetro, né, dependendo a patologia que você quer tratar, o problema que você quer tratar, né. Ele tem um efeito muito forte sobre os pulmões, coração, timo, coluna vertebral e glândulas mamárias, né? As glândulas mamárias, eu vou mostrar até para você uma foto bem interessante, tá? Tratamento de várias patologias, né? E no final dessa aula tem um link para vocês baixarem a apostila, tá? Encadernarem, para vocês poderem consultar quando vocês precisarem fazer algum tipo de tratamento, né? Então, as compressas podem durar aí de alguns minutos, 2 horas ou até semanas, né, sendo repetido diariamente se necessário. Outros tipos de compressa que eu coloquei, né, torácica, a pélvica, compressas de cabeça também podem ser feitas, né, na forma de banhos, por exemplo, se você tem uma banheira, você pode pôr ali a argila e tomar um banho de imersão junto com aquela argila, né? Para problemas ósseos e reumáticos, tal, tudo mais, tá? No máximo um banho aí de imersão de 20 minutos, né? Vai promover um descongestionamento da pele, vai tirar o calor e a pessoa vai se sentir muito bem. Agora, o tipo de argila, né? Tipo de argila. As argilas, o problema dela tem de ser a pureza, né? A argila não pode ser esterilizada a raio gama ou qualquer outro tipo de radiação que prejudique as qualidades dela, né? Então, por exemplo, hoje existe a argila verde, é uma das que eu mais utilizo, a verde e a branca. Mas existem também a argila preta, amarela, vermelha, cinza, de várias cores, né? Então, a melhor argila é aquela que não contém areia e é isenta de materiais orgânicos. Deve ser fina como um talco, né? Principalmente para uso interno, né? Você deve guardar sempre essa argila num vidro ou louça fechada. E a argila pode ser guardada por tempo indefinido. Indefinido. Tá? Agora, quando você for usar, é interessante que você exponha essa argila durante pelo menos 2 horas à radiação solar, tá? A extração da argila deve acontecer em terrenos não contaminados, de preferência de 20 a 40 metros de profundidade, em minas próprias para isso, né? Por causa da contaminação, né? Hoje a natureza está muito poluída, então é importante que não tenha contaminação. A diferença entre terra e argila, por isso que quando eu falasse terra, vocês considerassem argila, né? Todo mundo acaba tendo essa confusão, terra e argila. Não, toda argila é terra, mas nem toda terra é argila, tá? A diferença está no caráter cultivável da terra, mas que a argila não possui. A argila não é cultivável, né? A argila, quando molhada, tem um aspecto oleoso, apresentando uma textura, uma espécie de liga que a torna moldável, como esse rapaz aí que está fazendo uma cumbuca, aí, um potezinho de argila, né? É muito importante que não tenha saibro, pedras e impurezas, adubo e tirado de lugares ensolarados, a partir de 1 metro de profundidade. Geralmente pode ser extraída de barranco também, né? Tá? Ou poços, né? Vai cavar um poço num lugar que não tem contaminação, aquela argila que está lá embaixo a 5, 10, 15 metros é maravilhosa, você pode aproveitar muito essa argila, né? Normas para o preparo de argila. Primeiro, nada de metal, colher de madeira, tá? Pirex de vidro ou de louça, tá? Para você preparar a argila, tá? Nós temos usado vários tipos de argila e uma das que eu mais utilizo, inclusive nós temos à disposição na loja nossa de São Paulo, é a argila da Dermari, né? Ela tem vários tipos de argila e de excelente qualidade. Então, primeiro, para misturar a argila, usa um recipiente de vidro, que você vai estar vendo aqui, né? Você vai colocar a quantidade de argila que você quer, você vai colocar água mineral de excelente qualidade, mas necessariamente não precisa ser só água, pode ser, por exemplo, chá, pode ser substâncias vegetais, pode ser vinho. Eu fazia cataplasma para estética com vinho, maravilhosas. Você aplica, põe argila, põe vinho tinto,
faz a aplicação na pele, tira, você vai notar que ela melhora extremamente a circulação da pele, melhora a cutis, dá uma cor diferente na pele, né? Então a argiloterapia é feita com vinho, né? É muito famosa essa técnica de argila com vinho, né? Então quando for no rosto, você vai fazer pequenas, camada mais fina, né? Justamente, mas quando for ferida, você pode aplicar até 1 a 2 centímetros de argila, tá? Com chá medicinal também, por exemplo, a argila misturada com confrei, com camomila, com ervas medicinais que ajudam e interagem com a argila, tá? Você pode também cozinhar a argila quando em banho-maria, se necessário, para as pessoas que têm frio, né? Pessoas que têm frio não podem usar argila, tem de usar argila aquecida. Observações e regras importantes. Só se coloca o barro frio, aí eu gostaria até de alterar para argila, né? Na parte do corpo a ser tratada se estiver quente, porque o barro tem que amornar com o calor do corpo. O que vai acontecer? A argila fria vai passar o frio para essa região que está extremamente quente e ela vai ficar com a temperatura que estava no corpo. É uma troca, né? Então, se a região da pessoa estiver fria, a gente deve colocar argila quente, aquecida ao sol ou em banho-maria. É importante isso, tá? Se durante a aplicação o corpo estiver frio e não conseguir mais esquentar o barro, retirar o cataplasma, tá? Não usar mais de uma vez a argila. Usou uma vez a argila, joga fora. A argila está contaminada. Você pega essa argila e devolve para a natureza, tá? Perseverar é importante. Por exemplo, uma escara não dá para fechar, dependendo, lógico, da profundidade. Uma escara dessa que eu tratei, muito funda, ela levou 6 meses para poder... ela não se fechou totalmente, lógico, mas ela cicatrizou, né? Gerou ali uma cicatrização e melhorou um pouco a profundidade dela. Então, a gente não deve se espantar com reações que a argila pode provocar, por exemplo, em feridas que surgem inesperadas, dores, comichões, coceiras, úlceras que parecem aumentar e a mudar a cor da ferida, da carne que está em volta, né, necrosada, porque essa necrose vai sair e vai surgir uma carne nova ali, uma nova carne mais vívida, com uma cor vermelha, né, e não escura. Então tudo isso é sinal de coisa positiva, é só olhar e analisar, né? Você está olhando, tá piorando, opa, então tá errado. Mas se eu estou olhando, está melhorando, a carne aí está mais viva, está tendo uma cicatrização, parou o prurido, parou a necrose, é um bom resultado, tá? Então, considerem aqui, eu vou até tirar, aproveitar que é ao vivo, né? É argila. Eu gosto trocar esse termo que fica melhor, né? Argila. Isto, ok. Observações e regras importantes. Antes de começar o tratamento com argila, é aconselhável que se faça uma limpeza intestinal, um certo tempo de preparação. Não, isso não é todo paciente que a gente consegue fazer, que, por exemplo, ele faça um enema, faça uma lavagem intestinal, uma limpeza intestinal, para ajudar no processo, tá? Não é todo paciente, principalmente se ele estiver acamado, né? Então, mas é uma ideia, pode ser usado e isso ajuda muito no processo, tá? É melhor fazer a aplicação de argila de estômago vazio, né? A água com a qual se mistura a argila deve ser pura, como eu falei para vocês, ou então você usar chá de plantas medicinais. Sempre que o local da aplicação estiver quente, o cataplasma deve ser frio. Sobre os rins, fígado e bexiga podem ser mornos. Doenças quentes a gente usa frio, doenças frias a gente usa quente. O uso interno da argila, né? Como eu falei para vocês, eu já tomei internamente, dá um efeito, uma sensação muito boa, tem várias características e várias doenças que podem ser utilizadas. Como eu falei, o silício, né, contido na argila,
é importantíssimo para a formação de tecidos elásticos do nosso organismo, como unha, cabelo, músculo, pulmão, e é muito útil nas doenças reumáticas, né? Tá? Então o que, que a gente começa? Começa a tomar mesmo processo, pega a argila, põe lá no sol, energiza, pega uma pequena pitadinha de argila, mistura num copo de água e toma. Você vai tomando devagarzinho, vendo como você reage, como você sente, né, quais as reações que ocorrem com você. Eu senti bastante calor e disposição, né? Tem aqui até o relato de uma experiência de um hamster que foi dado uma quantidade de estricnina para ele e ele morreu em poucos minutos. Eles fazendo a mesma experiência, mas adicionando argila na mistura da estricnina, o rato criou uma resistência suportando o veneno. Olha que interessante essa experiência, né? Então mostra que a argila pode ajudar a interferir, fazendo com que o nosso organismo se torne mais forte e promova o detox de maneira melhor. Aqui, como usar internamente? Como eu já falei, pequenas dosagens, começo devagarzinho, uma pitadinha, aumento para meia colherzinha de chá, e depois posso tomar uma colherzinha de chá, isso de manhã em jejum ou à noite antes de dormir, tá? Você pode tomar durante o período, para, descansa e volta a tomar novamente por mais um período. Eu posso também, é bom não exagerar na dose mínima quando começar, por causa dos efeitos, né? Mas se você notar que prendeu o seu intestino, o intestino ficou preso, tal, tudo mais, você pode pegar a argila e misturar com um pouco de mel, né? Mistura com mel, que ele vai ajudar no processo intestinal, fazendo com que o intestino não fique preso. Pessoas que sofrem de pressão alta não devem tomar argila, ou se tomar com certa restrição e cuidado, observando a pressão, né? A duração do tratamento vai variar de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, né? Você pode tomar uma semana, para uma semana, volta a tomar outra semana, né? Agora, na parte externa, vai depender muito do que você quer tratar, né? Também devemos saber interpretar corretamente as reações que a argila provoca e não interpretar como prejudiciais esses sintomas. No início do tratamento, o doente pode experimentar uma agravação dos sintomas, né, dos seus sintomas. Pode se tratar de uma crise curativa, o que quer dizer uma mobilização do sistema de defesa, né, e um poderoso estímulo de cura. Né? Foi como eu falei, eu tomei e senti um calor muito bom, aquele calor gostoso, isso foi bom. Né? Então isso é um processo de estímulo do sistema imunológico, né? Então isso pode haver um aumento da fagocitose, consequentemente um leve aumento da temperatura. Nos casos de úlceras ou chagas, pode existir também agravamento aparente de calor e o aparecimento de uma cor avermelhada nas primeiras aplicações, que é normal, tá? Então, começa sempre com coisas mais brandas, devagarzinho, e percebendo e adquirindo experiência com o uso, né? Não tome banho durante 4 horas após a aplicação da argila, a não ser que você faça à noite a aplicação na escara ou na ferida. No dia seguinte você tira essa argila, joga fora e lava a ferida e deixa a ferida exposta ao oxigênio, ao ambiente, para ajudar no processo de cicatrização, ok? Então, aqui você também pode usar cataplasma sobre o coração, deve ser de pequena espessura e na temperatura ambiente. Pode-se usar ainda cebola ralada, caso haja palpitação, ou também vinagre de maçã ou de uva, né? Na apostila vocês vão ver tudo isso. Evitar o uso interno da argila em casos de oclusão intestinal, obstrução ou estrangulamento de hérnias, né? Então, se você tem ali uma obstrução intestinal muito grave, muito oclusiva, não faça uso da argila. Aqui mostrando como se prepara a argila, foi escaneado de um livro também. Aqui a panela com água, mexendo com uma colher de madeira, até que essa argila vire uma massa, né? Uma massa que tem uma liga, ela não é muito seca, né? Mas ela também não é muito mole.
depois é colocada sobre um pano, né, sobre um tecido e é aplicado no local. Conclusão: a argila tem poderes ainda não completamente desvendados. Examinada seca, não acusa radioatividade, mas contém alta energia. E às vezes, colocado em um copo com água, acontece frequentemente que o copo se quebre em pedaços, né? É muito importante sempre ter argila seca guardada em casa para, se for necessitar. Quanto mais rápido se iniciar o tratamento, melhor os resultados, né? Você pode acontecer que haja uma reação muito forte onde se aplica argila, por exemplo, fortes erupções com muito comichão, muita coceira, né? Isso podem ser substâncias ácidas que estão saindo pela pele. É o mesmo efeito que ocorre às vezes quando você faz a aplicação de cuachá, né? Você faz o cuachá, sai aquele vermelhidão enorme pela pele, parece que ali foi até lesado, mas é justamente a energia ruim que está saindo pela pele, pelo sistema vascular, né? Tenta-se resolver o problema aplicando a seguinte mistura. Por exemplo, se você tiver, no caso, muita coceira, tal, você pode usar a argila, cenoura, cebola e mel. Rala-se um pouco da cebola e da cenoura, mistura-se com um pouco de mel e maior quantidade de argila. Isso é muito bom contra irritações da pele e comichões. Você vai notar que quando você aplica esse cataplasma, melhora muito a questão da coceira, né? Para o tratamento também com argila, isso não dispensa você fazer um cuidado com a sua alimentação, evitar excesso de alimentos com carne durante esse tratamento, né? Você pode usar também plantas para auxiliar o trabalho da argila, no caso, por exemplo, o chabugueiro, né? O confrei, camomila, são tudo plantas que vocês vão ver nessa apostila. Formas terapêuticas da argila: em comprimido, cápsula, água argilosa, supositório, cataplasma, banho, talco, compressas e pomadas. Aqui no Brasil nós temos uma certa dificuldade de encontrar argila nessas apresentações, né? Precisaria pedir para uma farmácia de manipulação estar fazendo. Aqui tem, por exemplo, uma pomada de argila, né? Mas você pode fazer, por exemplo, uma argila super fina, acrescenta uma colher de azeite, ou óleo de rícino, ou óleo de amêndoa, mais 2 colheres de sopa de água quente. Mistura tudo isso muito bem e guarde no recipiente fechado. Ideal para ser aplicado após aplicações de cataplasma ou em coceiras, erupções e micoses. A pessoa sente um alívio muito grande, tá? Aqui eu fiz um resumo de um grosário de tratamentos específicos com argila, que vai desde abscessos, bursite, feridas originárias de câncer, de uma série de patologias, tá? Eu não coloquei todos para o vídeo não ficar muito extenso, né, e cansativo, mas na apostila você vai ter todos os tratamentos que podem ser usados argila e quais as ervas que você pode estar usando, ok? Aqui um tratamento cosmético com argila, que eu usei muito isso daí, e é interessante você dar em curso, por exemplo, você faz uma aplicação dessa de argila na pessoa, metade de um rosto com argila e a outra metade sem. Quando é tirada essa argila, a diferença do rosto é marcante. Aí a pessoa fala, caramba, funciona mesmo, né? Porque o rosto, a metade que foi aplicada a argila, melhorou consideravelmente. Aqui, tratamentos cosméticos com argila, né? A máscara de argila é usada em inúmeros institutos de beleza com o maior sucesso. Serve não só para o embelezamento de quem usa, mas também para prevenir diversos problemas de pele e de cabelo, né? Ela suaviza a pele, deixa a pele mais fresca, né? Trata acne, espinha, inchaços, manchas, rugas, olheiras e até cabelos oleosos ou ressecados, né? A argila é um excelente absorvente, limpa e desengordura os tecidos, né? Então, por exemplo, peles oleosas, ele é ótimo, né? É usado também para pele seca, olha que interessante, porque ela promove um equilíbrio revitalizante, né? Aliada às outras substâncias, aumenta o poder curativo. Então, quanto mais simples, melhor. Mas você pode fazer cosmético com argila, com diversas substâncias que vão ter um efeito muito interessante. Por exemplo,
Tem até um filme aí da Dermari que eu vi usando argila com gesso, né? O gesso também é usado na medicina chinesa. Nós usamos para tirar calor do estômago, né? Só que internamente, tá? A argila também pode ser acrescida a shampoo neutro ou shampoos de bebê, né? Que serve, por exemplo, para tratar caspa, irritações, oleosidade, até piolho, né? Então você vai misturar uma colher de argila com o shampoo, mistura bem, torna uniforme e depois vai aplicar no couro cabeludo como se estivesse tomando banho com esse shampoo, né? É como se fosse um shampoo de banho mesmo. Aplicações estéticas mais comum, eu também resumi, porque tem muitas aplicações na apostila, vocês podem consultar, mas tudo aqui são substâncias que podem ser, por exemplo, quando eu ponho aqui argila com camomila, é com chá da camomila, tá? Então, para cabelos claros, brilho, oleosos, sedosos, olhos inchados, doloridos e olheiras, né? Aqui quando eu ponho confrei, é o chá do confrei, tá bom? Então, tem de ter essa atenção. Aqui eu coloquei mais algumas coisas, olha que interessante. Óleo de oliva para rugas, acnes e erupções faciais, né? Eu posso usar, por exemplo, com rosa, né? Um óleo de rosa que ativa a circulação, restabelece a umidade natural. Aqui eu coloquei também receita com argila para cosméticos. São receitas bem simples, por exemplo, para você fazer um creme de limpeza do rosto. Vai com leite em pó, fubá, né? Sopa aveia fina moída, 500 ml de soro fisiológico e argila. Vai formar uma pasta e essa pasta você vai esfoliar a pele do corpo e do rosto e depois tomar um banho. Você vai ver que a pele fica maravilhosa. E depois aqui a loção corporal. Fez esse daqui, pode usar depois essa loção corporal para melhorar mais ainda a pele. Uma receita fácil de fazer, todo mundo pode fazer em casa muito fácil. Aqui máscara de limpeza e nutrição da pele e uma máscara para rugas e manchas no rosto, tá? Eu, no início da minha carreira, quando eu comecei, eu atendi muito com estética. A medicina chinesa para estética é uma das mais avançadas e você deve concordar que a pele da mulher chinesa é uma das mais bonitas do mundo, né? A pele delas é uma pele sedosa, muito bonita. Tá? Então eu fiz muito tratamento, usei muita máscara, muito argila e ganhei muito dinheiro com isso, tratando estética e beleza com produtos naturais. Aqui eu estou colocando, tomei a liberdade de colocar um folheto da Dermari, a qual nós também revendemos produtos dele em São Paulo, né? Mostrando e falando das outras argilas, argila vermelha, argila preta, argila rosa, a argila amarela. Tem profissionais que usam isso como se fosse uma cromoterapia, né? Que também pode ter resultados bons, né? Então fica aí para vocês a dica. Aqui a bibliografia, que não existe muito extensa, sobre a argiloterapia, né? Tem esse livro. O meu curso de naturopatia de 2010, onde eu dei muito dessas aplicações ao vivo, mostrando inclusive como usar aplicações de argila, por exemplo, com algas, né? O resultado é maravilhoso na pele, né? Tem um efeito muito bom. E aqui onde você pode encontrar produtos para naturopatia ou medicina tradicional chinesa, todos os tipos de argila da Dermari você pode encontrar lá na Liberdade em São Paulo. Nós estamos funcionando, atendemos pelo WhatsApp ou pelo site, né? Eu peço a vocês, se quiserem me seguir no @fitoterapia chinesa do Instagram ou no YouTube, Paulo Américo Vieira, né? Você vai por lá e em seguida está escrito Chinese Herbal Medicine, tá? Vocês podem também assinar lá, participar do YouTube, onde tem alguns filmes muito interessantes sobre plantas medicinais. E aqui embaixo, presente para vocês, o link para você baixar a sua apostila gratuita. Esse link é do Google Drive, tá? Para você baixar essa apostila, imprimir, encadernar bonitinha, ela está em PDF, tá? E aí você vai ter um material rico na sua mão para poder estar estudando, se aprimorar e ter sucesso profissional, que é o que eu desejo para você, tá bom? Então, gente, até breve. Qualquer coisa, mantenha um contato com a gente pelo WhatsApp, dando sugestão do que vocês gostariam de ver. E se eu tiver esse conhecimento, será um prazer passar para vocês. Um grande abraço.